Olá, eu sou o Rafael Frederico do blog Equilíbrio Negócios e desejo muito sucesso para você. Recentemente eu fiz um vídeo e fiz a seguinte pergunta: você é feliz no trabalho? E esse vídeo teve uma repercussão muito grande, vários comentários, eu recebi alguns e-mails e um e-mail especial me chamou muita atenção. Um aluno me fez a seguinte pergunta: professor, eu estou totalmente infeliz no trabalho e pretendo fazer a transição, pretendo sair de onde eu estou hoje e procurar um novo lugar. Mas eu tenho a seguinte dúvida: quanto tempo eu posso ficar sem trabalhar? E ele não sabia como resolver isso. E a aula de hoje tem exatamente esse objetivo. A ideia, eu vou explicar para você como se preparar financeiramente, sobre a ótica financeira, para fazer a transição do trabalho. Porque mesmo que as pessoas estão infelizes ou quem pretende sair da sua atividade profissional e procurar um novo local ou mesmo uma nova atividade, ele não pode simplesmente chegar no dia seguinte, pedir demissão e a partir daí procurar alguma coisa. Isso tem que ser um pouco organizado, tem que ter uma ordem, principalmente, como eu já disse, na ótica financeira. Porque se a pessoa depende apenas do salário, ela precisa ter um entendimento de quanto tempo ela pode ficar sem receber esse salário e conseguir dando conta de pagar todas as suas despesas mensais. Então esse é o tema da aula de hoje. Eu vou aqui no meu computador mostrar alguns slides. A partir de agora sai a minha imagem e eu fico dando aula através dos slides e depois eu volto para os comentários finais, ok? Então vou aqui no meu computador. Então qual é a razão desta aula? A razão desta aula é exatamente como eu disse, eu vou explicar como se preparar financeiramente para a transição de trabalho, para a transição de emprego. E como eu disse, no vídeo que eu fiz há um tempo atrás, esta foi a pergunta que eu provoquei: é possível ser feliz no ambiente de trabalho? Para muitas pessoas, o trabalho é visto apenas como uma forma de ganhar dinheiro. Para mim, é uma inversão de valores. O trabalho precisa ter um propósito maior que apenas ganhar dinheiro. O propósito de qualquer trabalho, na minha opinião, é ajudar as pessoas. O trabalho precisa ser útil de alguma forma para a sociedade. Se pensarmos apenas em ganhar dinheiro, estaremos pensando em sobrevivência. E dessa maneira, nos sujeitamos a trabalhar no que não gostamos apenas em troca de dinheiro. Agora, se trabalharmos com um propósito maior, pensando em ajudar as pessoas, poderemos fazer aquilo que nós gostamos. E é aí que nós damos uma contribuição maior. Mas olha que interessante, na sociedade moderna, o trabalho mede o indivíduo e seu sucesso profissional. Quando nós conhecemos alguém, uma das primeiras perguntas que fazemos é: onde você trabalha? O que você faz? Vejam um outro exemplo. A expressão happy hour é uma expressão infeliz, pois o happy hour ele ocorre após o expediente, quando o expediente termina. Então somos felizes apenas quando o trabalho termina? Se a felicidade precisa esperar até a sexta-feira para começar, algo está errado, algo realmente está muito errado. Eu acredito que todos nós temos um talento, algo que fazemos bem, que fazemos com naturalidade, com facilidade. O segredo é trabalharmos com o nosso talento para ajudar as pessoas. Eu sou professor e a minha missão de vida é ajudar as pessoas através da educação. Eu amo o que eu faço e sou muito feliz no meu trabalho. O dinheiro é uma consequência do prazer em trabalhar, do prazer em ajudar as pessoas. No entanto, como eu já disse, a grande maioria dos brasileiros não está nessa situação. A grande maioria está infeliz no trabalho e trabalhando apenas por dinheiro. Então, como eu já disse, o objetivo dessa aula é mostrar para você como se preparar financeiramente para fazer a troca do seu emprego, ok? Então, aula de hoje: planejamento financeiro para trocar de trabalho com segurança. Conhecer a sua situação financeira atual, esse é o primeiro passo. E depois, saber quantos meses eu posso ficar sem precisar trabalhar. Muito bem, mas quem é o Rafael Frederico? É provável ou é possível que você ainda não viu meus vídeos, não me acompanhou no meu site, blog Equilíbrio Negócios, ou no Facebook, ou no YouTube. Então vou fazer uma rápida apresentação. Eu trabalho há mais de 20 anos com gestão empresarial. Eu sou professor, empresário e palestrante e atuo na área de gestão empresarial e gestão pessoal. Então o objetivo de eu trazer essa aula para vocês é mostrar um pouco da experiência que eu tenho em relação à gestão financeira e também, neste caso agora, na gestão financeira pessoal, ok? Muito bem,
Então, qual é a ideia de agora? Pensem bem neste modelo. Aqui é o primeiro passo que eu estou mostrando para vocês. O primeiro grande passo é saber a sua situação atual. Então, o primeiro ponto é saber quanto você ganha por mês. Isso, obviamente, aquela pessoa que é assalariada, que recebe um salário no final de todo mês, ele tem uma facilidade maior para ter esse entendimento. Se alguma pessoa é um profissional liberal, um pintor, por exemplo, pode ser que essa informação ela tenha uma variação ao longo dos meses, mas você precisa de alguma forma ter um entendimento ou saber o quanto que você ganha por mês para conseguir fazer uma preparação, uma transição para um novo emprego. Agora olha que interessante. O próximo. Quanto você gasta por mês? Parece mentira o que eu vou dizer, mas a maioria dos brasileiros não sabe o quanto gasta por mês. Saber o quanto ganha, a maioria sabe, principalmente quem ganha um salário fixo, como eu já disse, mas não sabem os gastos mensais. As pessoas não têm o hábito de controlar os gastos ao longo do mês. Vão simplesmente gastando e esse problema se agrava quando a pessoa utiliza o cartão de crédito. O cartão, através do limite de compra disponível, dá uma falsa sensação de termos mais dinheiro para gastar do que efetivamente nós temos. Então, o segredo da gestão financeira é saber quanto nós gastamos por mês. Crie o hábito de controlar os seus gastos mensais. Essa é uma grande dica que eu posso dar para você. É necessário saber também o quanto que eu consigo poupar. Então, se eu sei o quanto que eu gasto, se eu sei o quanto que eu ganho por mês, se eu sei o quanto que eu gasto por mês, a diferença destes dois é exatamente o quanto que eu consigo poupar, se é que isto é possível, se é que eu consigo poupar, porque a grande maioria dos brasileiros, infelizmente, está endividado e as pesquisas mostram isso claramente. Por último, se eu consigo poupar alguma coisa e eu venho poupando ao longo do tempo, quais são as minhas reservas financeiras, ok? Então agora eu vou detalhar um pouco cada um desses itens e chamo a atenção aqui, que é o principal ponto, o mais difícil de ser identificado, quanto que você gasta por mês. Eu vou mostrar uma planilha que tem as despesas fixas e as despesas variáveis e isso vai facilitar um pouco o entendimento e também o seu controle. Muito bem, então vamos para o próximo slide. Aqui eu tenho um esquema que é exatamente a planilha que eu vou mostrar daqui um pouquinho para você. Mas qual é a ideia deste esquema? É, de uma forma sistemática, mostrar qual é o meu saldo mensal. No final do mês, está sobrando alguma coisa que eu posso fazer, uma reserva ao longo do tempo, ou eu estou faltando dinheiro? Eu preciso recorrer normalmente ao meu cheque especial do banco, tá? Então, qual é a ideia desse controle financeiro, que alguns chamam de orçamento mensal, controle financeiro pessoal? O nome não importa muito. A ideia é definir três coisas: quanto que você ganha, quanto que você gasta e quanto que sobra no final do mês. Bom, essa é a planilha de orçamento pessoal, controle financeiro pessoal, cada pessoa chama de uma forma. É óbvio que você não deve estar conseguindo ler o que está aqui na planilha, mas eu quero que você observe neste primeiro momento que ela respeita exatamente o esquema que eu mostrei há alguns minutos atrás. Então nós temos aqui no verde as entradas, ou seja, os recebimentos que você tem ao longo do mês, e aqui em vermelho existem as saídas, que eu separo em despesas fixas e despesas variáveis. E eu vou detalhar isso agora, cada uma dessas partes, para você ter um entendimento e poder utilizar a planilha. Como eu disse, eu vou disponibilizar essa planilha para você, a partir de hoje, começar a fazer o seu controle pessoal. Então vamos lá para o próximo slide. Observem aqui. Aqui nós temos apenas a parte da entrada. Se você é assalariado, se você tem um emprego fixo, possivelmente você tem um único salário. Então eu quero que você coloque aqui ao longo dos meses o seu salário líquido, o quanto que você recebe mensalmente no seu contra-cheque. Eu botei janeiro, fevereiro, março, abril, maio, mas a planilha ela vai até dezembro do ano em que você estiver fazendo o seu controle. Neste caso, estamos em 2017. Se eventualmente você é um empreendedor, se você tem a sua empresa, em vez de receber salário,
você recebe algo chamado prolabore, que é o valor que o empresário recebe em relação à sua empresa. E se ainda você tem alguma outra entrada, por exemplo, se você tem algum imóvel alugado, você pode colocar aqui em outros. O importante é ter o controle de todos os ganhos mensais que você tem, ok? Essa é a parte, como eu já disse antes, teoricamente mais fácil. A parte mais difícil é a parte do quanto que você gasta, o quanto que o brasileiro gasta por mês. Como eu disse para você, a grande maioria dos brasileiros não sabe no detalhe o quanto que gasta por mês. E eu disse antes também que eu dividi em duas partes. A primeira parte das saídas, das despesas, eu chamei de despesas fixas. O que é uma despesa fixa? É aquela que em todos os meses você tem. Independente do mês, ela está sempre lá, está sempre presente. Por exemplo, aluguel, energia elétrica. Esses dois itens não tem como um mês pagar e outro mês não pagar. Se você não pagar a energia elétrica, ela certamente será cortada. Então, por isso que ela é chamada de fixa, porque ela se repete em todos os meses do ano. Então, eu tenho aqui aluguel, energia elétrica, água, supermercado, educação das crianças, transporte, se você tem carro é o combustível, se você não tem carro é o ônibus ou o metrô, ou a combinação de combustível, ônibus, metrô, celular, internet, telefone fixo, TV a cabo, academia, salário com a empregada. Se a empregada tiver carteira registrada, é o e-social da empregada doméstica, o consórcio, o plano de saúde, enfim. Essa tabela, essa planilha, ela é muito dinâmica e você pode colocar aqui as suas despesas, aquelas despesas que todos os meses se repetem. E da mesma forma, você vai depois começar a controlar e anotar na planilha, mês a mês, o gasto que você teve. O próximo item, também das saídas, também dos gastos ou despesas mensais, eu chamo de despesas variáveis. O que são despesas variáveis? Aquelas despesas que não ocorrem necessariamente todos os meses, ou se ela ocorre, ela tem uma certa variação ao longo dos meses. Como, por exemplo, o cartão de crédito. O cartão de crédito resume uma série de gastos que você pode fazer. Você pode pagar o supermercado com cartão de crédito, você pode comprar alguma roupa, enfim, qualquer despesa você pode colocar no cartão de crédito. Então registre aqui. E ela é variável porque o valor ao longo dos meses ele tem uma certa variação, uma certa alteração. Existem pessoas que têm mais de um cartão de crédito, por isso que eu coloco cartão de crédito 1, cartão de crédito 2. Eventualmente a pessoa teve que ir ao médico, não tem plano de saúde ou consultou o dentista. Alguma manutenção que teve que fazer em sua casa, alguma manutenção no automóvel ou na motocicleta, se a pessoa tem, alguma viagem que ela teve que fazer, roupas e sapatos, viagens de férias com a família, enfim, aquelas coisas que nós sabemos que não acontecem todos os meses, mas que acabam de alguma forma tendo um desembolso em algum período do ano. Você tem que registrar aqui também, ok? Então, se eu sei o quanto que eu gasto ou ganho, menos os valores que eu gasto é o que sobra. E qual é o grande objetivo dessa aula? Volta ao início. O aluno me fez a seguinte pergunta: professor, quanto tempo eu posso ficar sem trabalhar? A pergunta é a seguinte: nós precisamos saber quantos meses eu posso ficar sem renda. Se eu sou um assalariado e eu dependo exclusivamente do meu salário, a questão fundamental é essa: quantos meses eu posso ficar sem salário? Quantos meses eu posso ficar sem renda? Então observem, se eu tenho reservas financeiras, se eu conseguir guardar algum valor ao longo do tempo, que está em alguma aplicação ou na caderneta de poupança, enfim, em algum local, mas eu tenho um certo valor. Se eu pegar esse valor e dividir pelo meu gasto mensal, e lembro que o gasto mensal na planilha eu separei em despesas variáveis e despesas fixas, as reservas financeiras dividido pelo gasto mensal, eu vou ter o número de meses sem renda. Lembre-se que nessas reservas financeiras, você precisa acrescentar os valores da rescisão do contrato de trabalho. Então, se você pedir demissão, é provável que você tenha uma proporcionalidade de férias para receber, proporcionalidade do 13º, dependendo do mês em que você pedir demissão. Enfim, certamente você vai se receber algum valor na sua saída. Tem que acrescentar aqui nas reservas financeiras. Eu vou colocar esse número para facilitar. Vou dar um exemplo para você. Olha só, imaginem que você tem uma reserva financeira de R$20 mil.
e que seus gastos mensais, ou seja, para a sua necessidade mensal para conseguir tocar a sua vida, é 13.200. Isso é apenas um exemplo. Ao dividir 20 mil reais por 3.200, 20 mil dividido por 3.200, eu consigo ficar um pouco mais do que 6 meses parados. Então, observem que no seu planejamento de transição de emprego, você precisa ter uma ideia nesta situação, neste exemplo, que o máximo que você consegue ficar sem trabalhar são 6 meses. Alguns de vocês podem estar me perguntando, mas professor, eu não tenho reserva financeira, pelo contrário, eu tenho dívidas. Então, a sugestão que eu dou é não pedir demissão neste momento. Você precisa primeiro fazer um planejamento financeiro para conseguir saldar essas dívidas e, a partir daí, conseguir criar uma reserva financeira para pedir demissão. Eu sei que trabalhar no que nós não gostamos é algo muito delicado, é algo que nos deixa infeliz e que não é o ideal. Mas eu afirmo para vocês, não trabalhar, não ter um emprego, não ter uma renda mensal e tendo dívidas para pagar, certamente é uma preocupação, uma dor de cabeça que vai tirar o seu sono e o seu equilíbrio muito mais do que você estar trabalhando onde não gosta, ok? Então esse planejamento ele deve existir. Então se você tem dívida, a sua preocupação agora é fazer um planejamento em quantos meses eu consigo pagar as minhas dívidas e quantos meses mais eu preciso para ter reservas financeiras. Muito bem, qual é o próximo passo? A outra questão que se coloca é o seguinte, se eu sei, neste exemplo que eu dei, que eu vou ficar 6 meses sem receber, eu posso ficar até 6 meses porque eu consigo pagar as minhas contas através das reservas que eu tenho, por exemplo, na caderneta de poupança. Aí a pergunta que eu lhe faço é a seguinte, é possível gastar menos no período de transição dentro desses 6 meses ou dentro do tempo em que eu vou sair da empresa onde eu estou atuando para uma nova atividade profissional, eu consigo gastar menos? E você precisa pensar principalmente nas despesas variáveis, cartão de crédito, despesas com vestuário, calçados, viagens, ou seja, tudo aquilo que você consegue segurar e não ter essa despesa agora. É claro que despesas como aluguel, energia elétrica, água, você não pode, todos os meses eles se repetem e não há como fugir disso. Mas as despesas variáveis é possível pensar e não gastar neste momento e voltar a gastar depois que eu estiver num novo emprego ou numa nova atividade profissional, ok? Bom, essa era a ideia principal, é muito simples, mas volto a dizer, pelo incrível que pareça, a grande maioria das pessoas, ela não tem o controle dos seus gastos. Então, volto. Primeiramente, eu quero que você tenha no detalhe o quanto que você gasta mensalmente. A planilha que eu vou sugerir, que eu vou oferecer para você, ela separa em despesas fixas, aquelas que se repetem todos os meses do ano, e despesas variáveis, aquelas que ocorrem em alguns meses do ano, mas eu tenho um controle maior sobre ela. Por exemplo, eu quero comprar um novo tênis. Eu posso esperar um pouco mais para comprar esse tênis. E isso é uma despesa variável. Agora, a energia elétrica, eu consumo todos os meses e tenho que pagar todos os meses. Isso é uma despesa fixa. A partir do momento que você ter este controle detalhado das suas despesas, em relação ao quanto que você ganha, você vai ter uma ideia muito clara da necessidade de ganho mensal ou de uma outra forma, quantos meses eu consigo ficar sem trabalhar e, por consequência, sem receber, ok? Este planejamento ele é fundamental. Eu quero que você utilize essa planilha. Se você não consegue, não domina o computador ou não gosta do computador, eu vou disponibilizar tanto em PDF quanto também em Excel. E aí você pode, se domina o computador, digitar no Excel. Se você não domina, você pode preencher à mão mesmo, que o controle é exatamente igual. O importante é saber quais despesas você está tendo ao longo do mês e de que forma é possível controlar essas despesas para ter uma reserva financeira. Eu vou disponibilizar aqui nos slides, volto a eles, 2 links para vocês. Eu tenho 2 presentes, 2 bônus para você que assistiu até o final dessa aula. O primeiro presente é um e-book Planejamento Estratégico Pessoal. No meu site, no meu blog, eu tenho um e-book escrito de planejamento pessoal, que é o que eu tenho usado durante muitos anos, que é o método PEP, Planejamento Estratégico Pessoal. E aí você pode ter o entendimento como é que está as áreas da sua vida, a área pessoal, profissional e financeira,
e fazer uma transição ou fazer um planejamento de médio, curto e longo prazo para conseguir ir para um próximo nível e ter uma vida muito mais interessante. Então você pode copiar esse link, vá na internet, você vai ter acesso direto ao e-book Planejamento Estratégico Pessoal. O segundo presente, o segundo bônus que eu tenho para você é a planilha que eu mostrei ao longo dessa aula. Planilha de orçamento pessoal, ok? Use essa planilha, eu tenho certeza que a partir do momento que você conseguir ter um entendimento mais detalhado do quanto que você gasta, você vai conseguir ter um controle maior sobre as suas finanças e, no caso desta aula, poderá fazer uma transição de emprego um pouco mais tranquila. Aqui tem o meu site blog, equilibrioenegocios.com.br, ou você pode me acompanhar no Facebook, Equilíbrio Negócios, no YouTube, Equilíbrio Negócios e da mesma forma no Instagram. Se você teve alguma dúvida dessa aula ou quer de alguma forma entrar em contato comigo ou precisar de alguma ajuda adicional, aqui você tem o meu e-mail, rafaelren@viavale.com.br, ok? Muito obrigado, espero que você tenha gostado, deixa eu voltar para cá. Espero que você tenha gostado, principalmente as pessoas que estão pensando em fazer a transição do seu trabalho, do seu emprego ou buscando uma nova profissão. Eu sei que você pode nesse momento estar chateado, estar confuso, estar louco para sair do ambiente, mas faça isso de uma forma inteligente e não de uma forma impulsiva. Planeje a sua saída para que você não tenha sofrimentos maiores ao longo desse processo de transição, ok? Espero que você tenha gostado, desejo muito sucesso para você, até o próximo vídeo. Um grande abraço.